Vamos começar a aula sobre a digitação e análise dos dados do levantamento epidemiológico em saúde bucal. Nós vamos estar trabalhando com a ferramenta EpiInfo. O EpiInfo ele tem várias versões. A gente vai estar trabalhando com a versão para Windows, né, que é a partir do 2000. E o EpiInfo ele é um programa, então, que ele realiza análise, ele recebe os dados e analisa esses dados. É um programa, né, para uso por profissionais da área de saúde, que podem estar conduzindo investigações epidemiológicas, administrando bancos de dados, né, sobre vigilância em saúde pública e outras tarefas também envolvendo bancos de dados. E até dizem que um computador pessoal com um EpiInfo, médicos, epidemiologistas e outros profissionais da área de saúde podem desenvolver um questionário, um formulário rapidamente e adaptar o processo da entrada de dados e analisar esses dados. O EpiInfo é um programa de domínio público, né? E ele pode inclusive ser baixado pela internet por esse site. E, embora, né, seja uma marca registrada pelo Centro para o Controle de Doenças e Prevenção, do CDC, ele pode ser copiado livremente, distribuído ou traduzido. Para esse trabalho que nós vamos estar desenvolvendo agora, a gente vai utilizar a versão 3.3.2 de fevereiro de 2005, que é uma versão intermediária, né? Ela, assim, permite rodar na maioria dos computadores. Ela não é tão recente, mas também não é tão antiga. Então, isso possibilita estar utilizando uma gama maior de computadores para realizar esse trabalho. E essa versão está disponível no endereço que aparece em tela. Aqui só para a gente poder ver o local onde poderia estar baixando esse programa. Se a gente descer a barra de rolagem, a gente vai estar identificando o local onde a gente pode dar download desse programa. Mas também vocês, né, podem estar solicitando ao interlocutor de saúde bucal das DRS os arquivos necessários para a instalação e para o desenvolvimento desse trabalho. Então, que está no formato de CD, ou também pode ser gravado no pendrive para estar sendo utilizado, da maneira que cada um achar melhor. Quando abrir, então, esse CD ou pendrive, vai estar observando que tem duas pastas. O nome seria, uma das pastas seria EpiInfo Instalação, né? E a outra pasta seria Levantamento do Estado 2013. Para instalar, a gente vai estar abrindo esse arquivo aqui, EpiInfo Instalação, e vai encontrar essa pastinha Setup. Então, a gente vai estar clicando sobre essa pastinha Setup para estar instalando o programa. E aí o programa vai sendo instalado automaticamente, né? E a gente só vai clicando no Next, né, para ir concluindo a instalação. Bom, depois da instalação, a gente observa que dentro de C foi criada uma pastinha EpiInfo. E aí, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai pegar essa pastinha Levantamento do Estado 2013. Nós vamos copiar essa pastinha e colocar ela dentro de C EpiInfo. Colar ela aqui. Agora, essa fase é muito importante. Por quê? Porque essa pastinha contém todos os arquivos que a gente vai estar trabalhando. E ela precisa ter exatamente esse mesmo nome, exatamente do jeito que ela está.
Por quê? Porque as análises vão ser jogadas aí dentro dessa pastinha quando o programa for rodado. Então, já estamos com ela aqui. Agora, o nosso próximo passo vai ser abrir o EPINFO para a gente poder digitar o banco de dados. Então, vamos fechar aqui. Quando a gente instalou o EPINFO, automaticamente criou um íconezinho aqui na área de trabalho. Então, nós vamos clicar 2 vezes sobre esse ícone, vai abrir essa tela do EPINFO. A gente vem aqui, ó, entrar dados, abre essa nova tela, a gente vem aqui no File, Open, e aí, ó, aparece aqui, ó, nosso levantamento do estado, porque a gente já salvou lá dentro do EPINFO. Então, a gente abre essa pasta e aqui a gente encontra o arquivo Máscara Levantamento Estado. E vamos, então, abrir esse arquivo. Aqui aparece Resiodonto, vamos dar OK. Pronto, abriu a máscara e nós estamos aqui no nosso primeiro registro. Então, vamos fazer um exemplo com uma ficha da Maria de Lourdes. Então, vamos digitar aqui Maria de Lourdes. Ela é da primeira série, ela estuda de manhã. O número da ficha dela, como é a primeira, vai ser 0001. A idade dela é de 5 anos. Ela é do sexo feminino, do grupo étnico 2, né? Grau de instrução dela, como ela tem 5 anos, ela ainda não é alfabetizada. O código da escola dela vai ser o 13. A zona onde está localizada a escola vai ser zona urbana, é da DRS 14. O município é São João da Boa Vista. O código do município vai ser 21. Em relação ao flúor na água, tem flúor. Então, automaticamente, quando a gente clica no 1, já entra com flúor. E o examinador é o examinador 2. Então, a gente vê que a gente foi preenchendo esses dados. Agora, como essa é a primeira ficha, a gente precisou preencher tudo. Nas próximas fichas, já foi programado para já se repetir os dados da DRS, nome do município, código do município, flúor na água, porque assim o digitador não precisa, como esses dados vão estar se repetindo, o digitador não precisa redigitar todas essas informações a cada ficha, a não ser que mude. Aí, à medida que mudar, aí a gente também pode, por exemplo, vamos supor que é uma região em São João da Boa Vista que não tenha flúor na água. Aí a gente vem aqui e coloca sem flúor na água, né? Então, isso não teria problema. Mas como tem flúor, vamos adiante. Aqui abriu a segunda página, né? Então, vamos digitar os dados da Maria de Lourdes. No primeiro, logo que abre, a gente já dá um Enter. O que acontece? Automaticamente já vai preenchendo o 18, o 17, o 48, o 47. Por quê? Porque como é uma criança de 8 anos, ela não vai ter segundo e terceiro molares. Então, já com código para fechar esses campos. Então, a gente vai começar a digitar a partir do 16. Então, seria código 0, depois B, e agora a gente vai digitando de acordo com o que aparece na ficha. A,
que a gente também pode estar fazendo desta forma. B também. O cursor já vai para o próximo espaço, 0. O 27 já está preenchido, então ele já vai automaticamente para o 17, que também é um campo fechado, porque, como a gente observou, ela não tem segundo molar. Então, agora a gente estaria digitando a necessidade de tratamento do dente 16, que seria 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0. O dente 24, necessidade de tratamento é 1. O 25, a necessidade de tratamento é 6. O 26 é 0. E automaticamente ele também já pula para a condição de tratamento do 47. Que já é o campo está fechado, nós vamos para o 46. Digitar código 1. Depois, uma sequência de dentes descidos sem nenhum tipo de problema, tudo código A. Aí, desculpa, no 24 seria D, 35D, 36 0. Aqui, ó, a gente precisa passar por todos os campos, porque aí vocês vão estar observando que nesses locais aqui é onde vai realizando os cálculos do CPOD. Então, a gente não pode pular nenhuma casela, porque à medida que a gente vai passando por esses campos, vai calculando, né, o CPOD e o COD. Então, agora a gente deu Enter, passou, calculou mais um pedacinho do CPOD. E a necessidade de tratamento, então, do dente 46 seria 1, depois uma sequência de zeros, né? Vocês veem, à medida que eu vou avançando na digitação, ele vai calculando o COD. E isso, é claro, um computador um pouquinho mais antigo, ele demora um pouco mais, então precisa ter paciência. E aí a gente já viu que, em relação ao CPOD, já foi calculado e o COD também já foi calculado. Mas a gente vai querer obter essas informações referentes à necessidade de tratamento. Então, vamos continuar nossa digitação, também o campo aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Agora, a gente terminou de digitar a necessidade de tratamento, agora vai começar a calcular, então, a necessidade de tratamento. Então, a gente vai ver que vai estar entrando esses valores das necessidades de tratamento, preenchendo esses campos automaticamente. Então, ó, vocês percebem que quando eu dei o Enter, preencheu esses 3 valores. Agora a gente vai entrar com o X, dá um tempo para ele pensar, para ele calcular. Pronto, ele já calculou, né? Agora vamos dar um Z, vamos dar novamente o Enter, para dar um tempinho para ele calcular. O V, e aí ele vai calcular o que está faltando ainda. À medida que a gente clicar no A, ele já vai passar para a próxima tela, né? Como é uma criança de 5 anos, então a gente vai só avaliar a alteração gengival. No caso, ela teria ausência de sangramento. Como ela tem 5 anos, a gente não vai ver o CPOD, ele já fechou todas as caselas com 9 e já pulou para a casela da fluorose. No caso, casela da fluorose vai ser 0, né? E
a gente pode estar dando um Enter para passar para outra ficha, ou por aqui a gente pode estar pedindo uma nova ficha. Então, vamos ver aqui, fluorose 0, vamos dar um Enter. Pronto, já passou para a segunda ficha, que já está prontinha para digitar. Como a gente havia comentado, esses campos já preencheram-se automaticamente, né? Um detalhe importante é pegar este número aqui da ficha e colocar na ficha que tiver no papel. Porque se tiver alguma dúvida em relação ao banco de dados, pode estar localizando por esse número facilmente qual que é a ficha correspondente a essa entrada no banco de dados. E aí corrigindo essa situação. Uma vez concluída a digitação dos dados, a gente passa para uma outra fase, que seria a fase da análise dos dados, né? Então, para isso, a gente abre a tela inicial do EPIinfo e a gente escolhe a opção Analisar dados, né? Quando a gente escolher essa opção, vai abrir essa tela, né, de análises. E nessa tela, assim, dá para a gente realizar inúmeras análises. O programa EPIinfo realiza inúmeras análises, possibilita realizar inúmeras análises. É claro que aqui a gente vai estar no comecinho, a gente está com um programa que já foi montado, né, para analisar os dados que nos interessam nesse momento. E, assim, permite que pessoas que não têm um conhecimento mais aprofundado no EPIinfo consigam realizar essas análises de dados. Então, o que a gente vai precisar fazer? Dentro daquela pastinha que a gente comentou, né, levantamento do estado, que está salva lá dentro da pastinha EPIinfo, existe um arquivo chamado Comandos para Análise Levantamento 2013. Né? Então, é importante abrir esse arquivo, selecionar tudo, copiar e colar aqui embaixo. Isso. Uma vez colado, né? Então, qual seria o próximo passo, né? Seria a gente clicar no Run, né? Aí o programa vai rodar e obter todas as análises que a gente precisa para estar preenchendo o relatório. Até é interessante ter um pouquinho de paciência, porque dependendo do computador, se é um computador com maior capacidade, roda rápido, mas se, por exemplo, for um computador um pouco mais antigo, demora um pouco mais para rodar, mas precisa ter um pouquinho de paciência. Mas a vantagem é que automaticamente, né, essas análises elas já vão ser jogadas dentro daquela pastinha que a gente comentou, Levantamento do Estado 2013. Vocês lembram que a gente tinha comentado que era importante salvar ela lá, porque lá que vai receber essas análises. E o nome do arquivo já está programado para sair como análise dos dados do levantamento. Então, vamos ver essas análises lá dentro da pastinha. Então, a gente vê que, dentro de EPIinfo, levantamento do estado, a gente tem um arquivo chamado análise dos dados do levantamento, que seria justamente o arquivo com todas as análises produzidas pelo EPIinfo. Então, a gente pode ver, né? Abre-se a tela e aqui está dado os resultados que a gente precisa para estar preenchendo o nosso relatório. E vocês vão observar que cada está marcado em cima, né? Por exemplo, dados para serem inseridos na tabela 1. Então, na tabela 1 do nosso relatório, está solicitado algumas informações. Então, automaticamente, né, o que a gente tem no EPIinfo, ele já vai dar para a gente estar preenchendo essa tabela 1. Então, por exemplo,
a gente vê sexo para a idade de 12 anos. Então, a gente vai ter, ó, do sexo masculino, o número e a porcentagem. Do sexo feminino, a gente também vai ter o número e a porcentagem. E aí, automaticamente, a gente já coloca esses resultados dentro da tabela 1. Para a idade de 5 anos, a mesma coisa. A gente tem o número e a porcentagem tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. E a gente vai preenchendo esses dados na tabela do relatório. Aqui, ó, rodando um pouquinho mais para frente o programa, né, a gente tem os dados para a tabela 2, que se refere à questão da etnia, do grupo étnico. E a gente vê que ao rodar o EPINFO, a gente obteve uma tabela que tem o número e a porcentagem de cada uma das pessoas do grupo étnico, tanto de 5 anos quanto de 12 anos. Então, vai bastar a gente preencher a tabela com esses resultados. Os dados para a tabela 3, que se referem ao COD igual a 0, ou CPOD igual a 0, a gente também vai ter lá, dentro do relatório, está lá escrito dados para preencher na tabela 3. E aí a gente vê qual que é para 5 anos de idade, né, o COD. A gente vai pegar o número de pessoas que tiveram COD igual a 0 e a porcentagem, e preencher na tabela. A mesma coisa a gente vai fazer para os 12 anos de idade. A gente também vai pegar o número e a porcentagem de indivíduos de 12 anos que tiveram CPOD igual a 0. Os dados para preencher a tabela 4, que aí já se refere à média de dentes cariados, né, decíduos cariados, a gente vai obter deste local, né, e vai estar podendo preencher na tabela. O número de dentes decíduos perdidos, né, a gente vai obter dessa tabela, desse local, e vai estar preenchendo na tabela do relatório. Da mesma forma, a gente vai obter a média de dentes decíduos obturados, a média de dentes decíduos, a média de dentes decíduos cariados, extraídos e obturados.